Catecismo, nós estamos reiniciando, né? Nós tivemos no domingo passado, nós começamos a estudar a primeira parte do Catecismo. O Dia do Senhor 1 é um prólogo, uma introdução, não é? Na semana passada nós estudamos, nós analisamos o Dia do Senhor 2, a primeira parte do Catecismo, que começa a falar dos nossos pecados e miséria. Eu vou ler novamente com os irmãos, só ler a pergunta e resposta 3, 4 e 5. E aí nós vamos dar continuidade agora no Dia do Senhor 3, porque ela continua o assunto. Dia do Senhor 2, pergunta e resposta 3. Como é que você sabe dos seus pecados e miséria? Resposta: pela lei de Deus. Pergunta e resposta 4. O que a lei de Deus exige de nós? Resposta: aquilo que Cristo nos ensina resumidamente em Mateus 22, 37 e 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pergunta e resposta 5. Você consegue guardar tudo isso perfeitamente? Não. Por natureza, sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então nós estudamos isso na semana passada e agora nós entramos no Dia do Senhor 3. Pergunta 6. Então, Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Resposta: não. Pelo contrário, Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Se nós somos assim tão maus e pecadores, inclinados a odiar a Deus e ao nosso próximo, como que é isso, né? Nós sabemos que Deus criou o homem bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Agora Gênesis 1, um pouquinho para trás, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Irmãos, a natureza original do homem, de acordo com o que nós estamos vendo aqui no Catecismo, de acordo com o que nós acabamos de ler aqui no livro do Gênesis, no relato da criação, é que Deus criou o homem bom. Deus criou o homem à sua própria imagem. Isso significa que a humanidade, ela foi originalmente criada com uma natureza moralmente boa. A natureza moral da humanidade, do homem, ela é boa. Essa natureza, ela refletia a santidade e a justiça de Deus. A criação do homem à imagem de Deus implica que o ser humano, ele possui racionalidade, moralidade, e ele possui a capacidade de se relacionar com Deus. Características que refletem a natureza do próprio Deus. Agostinho, um dos grandes teólogos da igreja primitiva, ele compartilhava essa visão e ele argumentava dizendo que o entendimento que nós temos, Adão e Eva, eles foram criados com a capacidade de escolher o bem.
Eles eram dotados no Éden do livre-arbítrio. Eles tinham essa capacidade, esse poder de escolha. E essa imagem de Deus em nós, ela incluía a condição e a capacidade de conhecer a Deus de fato, de amar a Deus de todo o coração, de viver em comunhão eterna com Deus. Deus, quando Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele comunica alguns dos seus atributos com o homem. Alguns desses atributos são comunicados à humanidade. Nós podemos citar, por exemplo, a santidade. A criação do homem em verdadeira justiça e santidade reflete o atributo da santidade de Deus. Deus, ele é absolutamente santo, o que significa que ele é separado do pecado, não se comunica de forma alguma e de toda a impureza, né? Deus criou o homem num estado de retidão moral, num estado de pureza absoluta, refletindo a sua própria natureza santa. Então a natureza do homem, ela refletia essa santidade de Deus. Isso implicava que o homem, então, ele era incapaz de pecar naquele estado original, pois o pecado é contrário à santidade de Deus. Nós vamos entender daqui a pouquinho como que se deu isso. O outro atributo que Deus comunica nesse momento com o homem é o amor. O propósito do homem ter sido criado para conhecer a Deus e amar a Deus de todo o coração está relacionado ao atributo do amor de Deus. Deus, ele é amor, como nós lemos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. E ele criou o homem com a capacidade de amar e de ser amado. O relacionamento íntimo entre Deus e o homem, onde o homem ama a Deus e Deus ama o homem. É uma expressão desse atributo de Deus. Outro atributo que o Senhor nos comunica na criação é a comunhão. A criação do homem para viver em comunhão eterna com Deus reflete o desejo de Deus de compartilhar a sua presença com a humanidade. Deus, ele é uma trindade, nós entendemos que ele é uma comunhão de si mesmo, em amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. E essa comunhão, ele criou o homem para participar desta comunhão. A intenção era que o homem vivesse em perfeita harmonia, em perfeita comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós podemos citar também a glorificação, né? Que a resposta do número 6 aqui, ela também menciona que o homem foi criado para louvar e glorificar a Deus. Isso está relacionado ao atributo da glória de Deus. Deus, ele é infinitamente glorioso e ele criou o homem para que o homem reconhecesse e celebrasse e refletisse a sua glória. A adoração e a glorificação de Deus são um propósito fundamental na vida humana. Já viu pessoas que vivem uma vida inteira assim, com aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de que está faltando algo para completar a sua vida? A pessoa pode ter tudo possível desse mundo, sempre vai faltar alguma coisa. Porque o propósito do homem na criação foi que a glorificação e adoração a Deus. Então, se o homem não está vivendo uma vida de glorificação, de adoração ao Senhor Deus, ele não está completo, não está cumprindo o seu propósito da criação. Portanto, irmãos, nessa pequena introdução da pergunta e da resposta 6, nós podemos destacar a intenção de Deus ao criar o homem. O homem foi criado, destinado a refletir a santidade, experimentar o amor, desfrutar da comunhão e render glória a Deus. Esse é o propósito, a intenção de Deus na criação do homem. Esse entendimento ressalta a profunda relação entre o Criador e a sua criação. E nós podemos começar a entender a importância de restaurar esta relação através da redenção em Cristo, após a queda da humanidade no pecado. A pergunta 7, ela vai complementar dizendo assim: de onde vem então a natureza corrompida do homem? O homem foi criado bom, com todo esse propósito, separado do pecado, em santidade. A resposta é a seguinte: essa natureza corrompida, ela veio da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Pois ali, a nossa natureza
tornou-se de tal modo corrupta, que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Aqui, essa questão ela aborda, essa pergunta e essa resposta, elas abordam uma questão fundamental: a origem da natureza corrompida da humanidade. Essa natureza corrompida, irmãos, ela é identificada como resultado da queda e desobediência dos nossos pais, primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro, na carta aos Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nesse versículo o apóstolo Paulo explora a conexão entre o pecado de Adão e essa condição pecaminosa da humanidade. Paulo afirma que o pecado entrou no mundo por meio de um único homem, Adão, e que a morte espiritual, então, ela passou também a todos os seres humanos, porque todos de alguma forma pecaram. A ênfase aqui é que o pecado original de Adão afetou toda a raça humana, transmitindo a todos os seus descendentes uma natureza corrompida. Aquela natureza que foi criada boa e perfeita, ela se corrompe pelo pecado, pela ação deliberada do homem. Lembre-se, o homem, ele poderia escolher entre o bem, ele poderia escolher fazer o bem. Ele escolhe a desobediência, ele escolhe desobedecer a Deus, ele escolhe não dar atenção, ouvidos ao que Deus havia ordenado expressamente a ele. Não era um conselho, era uma ordem: daquele fruto não comerás. No dia em que comer, certamente morrerás. Ele deliberadamente ele escolhe não obedecer a Deus. Essa desobediência corrompe a sua natureza, que era perfeita, e traz à morte toda a consequência que nós conhecemos, e transmite isso a toda a sua descendência. Então, transmite isso a toda a raça humana, né? Essa natureza pecaminosa, caída. João capítulo 3, versículo 6, diz assim que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse versículo dito por Jesus, essa palavra dita por Jesus durante o seu diálogo com Nicodemos, ele destaca a natureza dupla da humanidade, né? O nascimento da carne se refere ao nascimento natural de seres humanos que ocorre com uma natureza pecaminosa herdada de Adão. E aqui Jesus contrasta isso com o nascimento do Espírito, que mostra a transformação espiritual que ocorre quando alguém se torna um seguidor de Cristo, sendo regenerado e recebendo uma nova natureza espiritual. Portanto, irmãos, Romanos 5,12 enfatiza a origem do pecado na humanidade através de Adão. E aqui em João nós vamos ver que esse versículo destaca essa dualidade da natureza humana, nascida da carne, em pecado, e necessitada de ser gerada novamente espiritualmente, né? No contexto aqui da pergunta e resposta 7 do Catecismo, esses versículos bíblicos, eles vão nos mostrar que essa natureza humana, como nós vimos aqui, ela não é uma condição eterna, essa corrompida e caída. Ela pode ser transformada, né? Aquela queda resultante do pecado do homem, de Adão, ela necessita e ela é passível, ela é possível de uma transformação, que é o nascimento do Espírito, que é necessário para restaurar a comunhão com Deus, a comunhão do início, do propósito de Deus, né? Nós podemos compreender essa natureza corrompida do homem. Então, o homem nascido da carne, ele é descendente direto de Adão e Eva, com essa natureza corrompida, essa natureza caída, essa natureza manchada pelo pecado. E aí na pergunta 8 nós vamos ver o seguinte: se nós somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum,
mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Resposta: sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus. Essa pergunta 8, ela está relacionada à doutrina da depravação total da humanidade, né? O homem, nós somos corruptos, nascemos, como vimos aqui, nascidos da carne, somos manchados por essa natureza caída, corrompida, né? E o homem corrompido, o homem caído, com essa natureza manchada, ele não é capaz de fazer o bem, porque o bem, ele provém de Deus, não provém de nós, né? Por isso que essa doutrina é chamada de depravação total da humanidade. A humanidade, ela é incapaz de fazer o bem, ela é incapaz de, por si só, se Deus não conceder isso ao homem, ele é incapaz de querer o bem, né? Todos os aspectos da natureza humana, eles estão corrompidos. Tudo aquilo que foi criado bom começou a se corromper no pecado. Na verdade, não começou, foi corrompido no pecado. Então, quando o homem desobedece a Deus, aqueles atributos que eram perfeitos, eles se corrompem dentro do homem. Então, o homem que tinha esse atributo da comunhão com Deus, ele passa a não querer mais. Ele passa a fugir de Deus. Na sua mente pequena e limitada, ele acha que ele pode fugir de Deus. Ele foge da presença de Deus, ele não quer mais estar em comunhão com Deus. Ele tem medo, ele sente vergonha, ele se afasta de Deus, né? Aquele homem que foi criado em amor absoluto, com esse atributo de Deus, ele passa a desejar a morte do próprio irmão. Quando houve o primeiro homicídio, ele é capaz de matar o próximo. Aquele amor sublime já não existe mais. Todos aqueles aspectos comunicáveis de Deus se corromperam dentro do homem. Então já não há mais bondade no homem. O que há é uma visão distorcida, é uma visão deformada daquilo que era bom, daquilo que era perfeito, né? E agora nós precisamos de uma solução para isso. A solução é o que nós vimos em João capítulo 3, versículo 6. Jesus dizendo para Nicodemos: é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então é necessário essa transformação, né? A restauração dessa capacidade de escolher o bem e de resistir ao mal. Isso se dá pela graça de Deus, quando a graça de Deus salvífica, a fé salvífica gerada em nós pela graça de Deus, ela nos alcança, nós cremos, nós entendemos, nós passamos a ter os olhos abertos, nós vemos a palavra de Deus, nós andamos de acordo com a palavra de Deus, entendemos o sacrifício de Cristo, entendemos a obra da redenção, e aí nós passamos a, pela graça de Deus, por Deus, ter essa capacidade novamente restaurada. É somente através do novo nascimento. É somente através do Espírito Santo de Deus que o homem caído, depravado, ele pode escapar dessa condição. Somente através desse processo do novo nascimento, da conversão de fato, é que o homem ele pode se transformar novamente, né? Calvino ele argumentava que a vontade humana estava tão cativa ao pecado que a graça irresistível de Deus era necessária para que alguém pudesse ser convertido e se voltar para Deus. Se não fosse a graça, se a graça de Deus ela não fosse irresistível, ou seja, ao homem é impossível resistir à graça de Deus. A graça de Deus, quando ela é enviada a nós, não há ninguém que diga: ah, eu não quero. Ela é irresistível. Se não fosse irresistível, o homem era impossível. Ele não poderia se converter e se voltar para Deus novamente. Por isso que nós devemos tomar cuidado